Contigo a palavra, João Carlos, te passo. Tá bom. Bom dia. Eu só quero saber se vocês estão me ouvindo bem e estão me enxergando bem também. Sim? Tá. Olha, acho que a primeira coisa que... Eu vou contar só um histórico bem curtinho, assim, para a gente não perder tempo, tá? Sobre a minha pessoa, assim. Eu, quando tinha 17, 18 anos de idade, eu comecei a namorar, que é a minha esposa hoje, né? E quando eu comecei a namorar um homem, né, eu pensava assim, não, tem que ter dinheiro no bolso, porque tem que levar para jantar, tem que ir no cinema, tem que fazer as coisas, tem que dar presente. E eu fazia faculdade já trabalhava, mas aquele dinheiro não era o suficiente. E eu percebi já lá atrás, com 17, 18 anos, que eu precisava ganhar mais. E eu não tinha muito tempo, não tinha tempo, eu só tinha o sábado de tarde para trabalhar, só. E eu me cadastrei na Pierre Alexander. Um amigo meu disse assim, bah, mas tu tem um perfil de vendedor, eu vou te apresentar a minha esposa. E eu comecei a vender a Pierre Alexander, eu fui o quarto maior vendedor do estado, trabalhando só no sábado de tarde, né? Cheguei a fazer limpeza de pele com aquela máscara de morango, com sílica, e uma noiva que ia casar. Eu disse, mas tu é louca, como é que tu me faz uma coisa dessa, se dá algum problema na tua pele? Aí quando eu terminei, ela disse assim, tu acabou de fazer, a irmã dela falou, né? Tu acabou de fazer a máscara facial numa noiva, ela vai casar hoje. Eu disse, tá louco. Então é só para vocês saberem que o desejo ele é maior do que qualquer outra coisa, tá? Daí eu sei um pouco da história da Marilene, que está aqui, que não falou, né? E a Milene me apresenta muito como uma pessoa que conhece de produtos, sabe? Tudo bem, isso aí foi uma, um caminho que eu escolhi, né? De fazer cursos de terapias naturais, de fazer pós em nutrição e qualidade de vida, muitos cursos na área de saúde eu fiz. Atualmente eu estou fazendo uma especialização de nível superior, mas a Milene fez alguns cursos comigo, dentro do que eu vou falar agora, que o que eu descobri, tá? E aí tem o aprendizado com a minha esposa, né? A minha esposa ela é renascedora, ela trabalha com quebras de padrões, assim, com uma reconstrução de uma mente nova, né? E o que eu descobri, né? Por que algumas pessoas têm resultado, outras não têm? Por que algumas têm um sucesso mais rápido, outras não têm? Por que algumas pessoas conquistam coisas maiores e outras não têm? E todo mundo não tem antena na cabeça, assim, sabe? O que a gente percebe, assim, claramente, que é o teu comportamento interno, é a forma como tu toma decisões, né? Eu acho que foi a Luciana que falou, né? Eu acho que foi a Luciana que falou agora há pouco, eu não me lembro. E ela Lucimara. disse, não sei se eu... Lucimar. A Lucimar, não sei se sou eu, tal, o que está acontecendo, se eu tenho que virar a chave. É tu mesmo, não é outra pessoa, não é essa pessoa que te questionou sobre se tem registro, se não tem, se é pirâmide, se não é. Essas são pessoas que não têm todas as informações. E quando a gente ganha uma grande oportunidade e tu não está pronto para essa oportunidade, mas tu sente que ela é grande, tu não vai dar bola para coisas que venham atrapalhar o teu sonho, o teu desejo. Então, eu vi a Milene falando, se vocês têm um sonho no papel, se vocês têm objetivos, quando vocês têm isso muito claro, quando vocês têm isso latente, esses questionamentos que chegam até você, assim, seja quais forem, né? Sobre qualidade do produto, sobre o benefício, sobre o plano de marketing, sobre se é pirâmide, se não é, sobre tudo isso. Quando você tem esse sonho maior, a tua força interna é maior que aquele questionamento. Quando eu conheci a Forever Living, eu estava fazendo um curso de naturopatia em Curitiba e lá eu vi sobre os benefícios da aloe vera. Eu pensei assim, puxa vida, eu preciso encontrar um produto
que tem aloe vera e de uma empresa séria. E não demorou 3 meses, me apareceu essa empresa, né? E daí eu conheci a Milene. Quando a Milene me disse que tinha 28 anos naquele tempo, né? Eu acho que era 28, eu não me lembro, 26, 27, 29, eu pensei, essa empresa é séria, né? E hoje ela é a número 1 do mundo em cheques, em pagamentos, em bônus, em qualidade de produto, em selos, em confiança. Então, essas pessoas que chegam até vocês, elas não estão erradas, elas devem ter sido enganadas, elas podem ter tido uma experiência desagradável, né? Nós temos um país que é um problema sério, tá aí, nós acabamos de perder a renovação do registro do Freedom, né? O Freedom é quase um medicamento, né? E aí a gente tem que lidar isso com um país que é um problema, na verdade, né? Mas quando tu tem um desejo forte, quando tu tem um sonho forte, quando tu realmente quer mudar a tua vida, essas pessoas que chegam até você deixa de lado, digamos assim. Não é que tu não dá a resposta para ela, porque provavelmente ela não vai tomar essa decisão logo de comprar produto, de fazer negócio. É uma pessoa que precisa ter mais informações. Agora, quanto você está forte para seguir adiante, né? E o que a gente percebe, tá? Ontem, por exemplo, eu fiz uma avaliação de saúde numa pessoa inteligente, aparentemente bem de vida, uma pessoa que quer crescer, mas que não acredita em si. Formada, tá? Com faculdade e tal, e que não acredita em si, que acha que tem que sempre dar mais, dar mais, dar mais, dar mais. Essa é uma pessoa que não tem as ferramentas internas o suficiente para que ela possa vencer na vida. E aí o que conta, o que eu percebo, tá? E isso eu percebo muito mais agora nas avaliações que eu estou fazendo, que o que forma uma pessoa é a educação que ela teve de pai, de mãe, de tio, de professor, de chefe. E se são educações de vencer, de conquistas, de autoconfiança, de segurança, de planejamento, se ela recebeu esse tipo de orientação e ela escolhe aquilo que ela quer fazer, ela acaba conquistando o sucesso, né? O que eu percebo no marketing de rede, tá? Que muitas pessoas veem ele como um bico, como um ganho a mais, assim, sabe? Ah, se eu conseguir, eu fico feliz, se eu conseguir 500 reais a mais, tá ótimo, se eu conseguir 700, tá ótimo, se eu conseguir 1.000, tá ótimo, mas quando você faz o cadastro, você tem uma oportunidade de mudar de vida, né? E aí tem toda essa questão de afinidade também com o negócio. E aí no caso da Lucimara, por exemplo, ela não tem ainda toda essa afinidade. E os treinamentos, eles têm essa função de te dar segurança. Mas quando tu tem algo ardente dentro de ti, você quer, tu vai estudar, tu não fica só preso no treinamento, tu tem autoconfiança, tu tem segurança, tu tem lá a conquista do teu sonho, que é comprar uma casa, que é pintar a casa, que é comprar um bom presente pro filho, seja o que for. Quando isso é forte e essas pessoas chegam até você, tu imagina, são quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e daqui a pouco a gente lá na lista tem 100 pessoas e tu fica pensando assim, mas não tem mais ninguém para mim botar aqui. E tu não olha para aquela pessoa que está ali do lado, que às vezes está esperando uma oportunidade, né? Quando isso é forte, quando tu tem claro o que tu quer na vida, daí essas pessoas que te desafiam com perguntas, se tu não sabe, por exemplo, tu pode chegar e dizer, só para lá, eu vou responder ligando para minha linha ascendente. Aí tu liga para a Milene. A Milene vai ter essa resposta, né? Ou tu chega e tu diz, olha, eu não tenho essa resposta agora, mas eu vou te dar no que eu souber. E tu vai dar essa resposta para poder dar confiança para outra pessoa, porque ela pode ser uma pessoa, a gente chama de lista quente e lista fria, né? Lista quente são as pessoas próximas da gente, né? Os amigos, os parentes, os colegas de trabalho, pai, mãe, tio, irmãos, né? E a lista fria é aquelas pessoas que a gente vai conhecendo, né? Na fila de um banco, de um mercado, ou numa festa, né? Ou alguém te apresenta, ou você
se faz conhecer, essa é a lista fria. Essas pessoas, elas têm que ser alimentadas, né? E a gente precisa ter isso permanentemente aceso, né? Mas quando tu tem a visão de que você tem um negócio grande e que depende de ti, e se o que depende de ti, tu não está pronto, tu precisa ir jogando com aquilo que tu ganhou. Por exemplo, é a Marivalda, né, Milene? Acho que é a Marivalda. Marivalda, ela disse que as vendas dela aumentaram muito depois dos treinamentos. Albanete. Alvanete, a Alvanete, as vendas aumentaram muito depois que ela começou a assistir os treinamentos. O que significa? Que antes dos treinamentos faltava informação, adquiriu a informação, mas entrou em ação, tá? Porque no fundo, se você não tem as ferramentas internas, né, de eu posso, de eu consigo, de vou à luta, vou enfrentar as dificuldades, se tu não tem isso, mas tu tem ação, tu tem a vontade de mudar de vida, se você tem isso, você vai conseguir, por exemplo, o que ela conseguiu, tá? Isso tem que ser alimentado todos os dias. E eu digo que tem pessoas que têm preguiça de trabalhar isso no seu cérebro. Tem preguiça mental, literalmente isso, preguiça mental, que se conforta, que se conforma com, às vezes, o pouco ou com uma vida que não é aquela vida que essa pessoa gostaria. Então, esse alimento mental, ele tem que ser diário, ele tem que ser segundo a segundo, ele tem que ser permanentemente. Se vocês perguntarem para a Milene, quantas vezes a Milene me ligou, me escreveu, me pediu assim, vamos trabalhar hoje, João? Vamos fazer 4CC hoje, João? Ela nunca precisou fazer isso. Porque a Milene tem os objetivos dela, eu tenho os meus objetivos, eu nunca vou me esquecer, quando nós perdemos os sucos, né, por causa da Anvisa, que incomodou, que tinha um mundo de empresas que vendia aloe vera, né, e empresas que vendiam aloe vera em garrafas PET, sem registros, que prometiam cura, né, e aí estava, digamos assim, desvirtuando todo um trabalho de empresas sérias. Aí ela pegou e disse assim, fecha aqui, apresentem os estudos que vocês têm, se esse produto é sério ou não. E daí demorou acho que uns 6, 7, 8 meses para a gente recuperar os sucos, né? E a própria Forever ameaçou a Anvisa aí no mercado comum internacional, né? Como que o nosso sucos é vendido no Japão, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na África, na Arábia, e não vende no Brasil, né? Daí eles se obrigaram a liberar os produtos, né? Mas nesse período eu pagava a parcela da casa que eu comprei aqui. Essa casa que eu tô hoje, ela veio, uma boa parte dela vem de Forever, né? As vendas do produto, os bônus, né? A Milene conhece a nossa casa, ela não é uma casa luxuosa, nada, mas é uma boa casa. É uma boa casa. Dentro da nossa casa, os móveis que a gente tem não é porcaria, são coisas de qualidade, de bom gosto, né? A Milene conhece bem, ela vem aqui seguido, ela sabe da minha história do antes de eu conhecer Forever, do hoje, então a Milene me tem como uma segurança para falar que as conquistas que a gente teve, o nosso modo de viver, por exemplo, esse final de semana nós tivemos 3 dias em Garopaba. Isso, se tu vai ver, é R$700 no final de semana. Então a gente não pode fazer isso de uma forma leviana, né? Tudo isso, essas conquistas, elas vêm ao longo dos anos. Então eu tive que, por exemplo, para pagar essa parcela da casa, imagina os sucos, eles representam, sei lá 40%, 50% de um bônus do mês. Bota lá 40%, o restante se divide nos cremes, na higiene pessoal, na nutrição, né, de pastilhas, de cápsulas, e eu deixei de vender isso. Então eu passei a vender o energético,
para poder compensar a ausência dos sucos, né? Eu cheguei a vender 30, 40 fardos de energético no mês. Hoje, tu vê, né, eu deixei de vender. Então, a gente se acomoda. Vamos supor que eu tivesse o energético hoje, eu vendo 15, 20 fardinhos, né, por mês. Mas por que eu deixei de vender? Né? Por que eu não continuei vendendo da mesma forma? Né? Eu quero dizer que a gente também falha muito, né? Mas eu tive que buscar uma outra forma de compensar aquela falta do bônus mensal, né? Por quê? Porque eu tinha um desafio maior, eu tinha um objetivo maior. E se vocês não tiverem isso muito claro, muito forte assim dentro de vocês, esse planejamento que a Milene trabalha tanto assim para vocês terem, né? Nosso trabalho, um dos nossos trabalhos é educar, é ensinar. O que vocês têm de forte assim, que tem muita segurança para vocês? A raiz é forte, a base é forte. A Milene tem 25 anos, então ela já, isso que a Lucimara colocou ali de ter desafios, né, do que falar se é pirâmide, né, não ter registro, né, tudo isso, a Milene é uma pessoa que você pode se reportar muito mais a ela toda vez que tu te sentir segura. A Marilene, a Sara, que me tem como gerente, também pode se reportar para vir e buscar esclarecimento e adquirir essa raiz forte que tu precisa ter. Cada um de nós precisa ter isso, né? E se você é uma pessoa influenciável, né, e isso eu sei claramente pela Iris, quando uma pessoa se permite ser influenciada pelo outro, você precisa ter a segurança interna, daí vem o tempo de empresa, os selos de garantia, os bônus. Quem ganha bônus de rede sabe que não passa do dia 15. A Milene, eu duvido que a Milene, em 25 anos, recebeu um bônus depois do dia 15. Duvido. Isso a gente ouviu lá em São Paulo numa convenção. Então você tem que usar o espelho do outro quando você não tem. O que é o espelho do outro? Se tu não tem todas as informações, não, mas eu sei de alguém que sabe falar melhor do que eu, porque eu sou novo, eu não tenho toda essa experiência, né? E isso é importante que você vá adquirindo, porque só planejar sem agir não adianta. A Milene vai cansar, o João vai cansar, porque a gente precisa ver vocês crescerem. O meu sonho, o sonho da Milene, pelo amor de Deus, me entendam bem, eu só quero dizer que quem tem que fazer o caminho de vocês é vocês, não somos nós, tá? Mas o sonho da Milene, o meu sonho, se por exemplo a Lucimara parar, né, pode acontecer isso? Pode. Se o Pablo parar, pode acontecer isso? Pode. Se a Marilene parar, pode. Mas eu vou continuar, a Milene vai continuar, porque os nossos objetivos são muito grandes. Mas como nós trabalhamos em rede, como nós trabalhamos com pessoas, e o nosso bônus é maior. Quando vocês crescem, então nós estamos aqui para educá-los, para ensiná-los. Se vocês ganharem dinheiro, por exemplo, o bônus que a Milene está recebendo da Alvanet lá de Joaçaba já aumentou. Aumentou 10, 20 reais, 30, não importa, mas aumentou. Se tem 1.000 pessoas fazendo isso, o nosso bônus aumenta. Mas aumentou primeiro para quem? Aumentou primeiro para vocês, né? Então, por exemplo, está vindo o Natal. Vamos pegar uma coisa bem pequena, tá? Está vindo o Natal. Bah, eu queria dar uma camisa bonita lá pro meu marido, pro meu pai, mas eu não vou conseguir. Vou ter que ir lá na promoção. Se isso não te motiva, né, é porque tem alguma coisa dentro de ti que te diz que tu não é capaz, que o medo é maior, né, que eu não estou pronta, como disse a Lucimara, eu acho que eu não estou pronta. A gente nunca vai estar pronto. Nós nunca vamos estar prontos, nunca. Tá aí a Milene, tem 25 anos e ela tá
Está aprendendo, está trabalhando. Então, essa história de deixa eu ficar pronto, deixa eu ter o dinheiro, deixa eu conhecer mais o produto, deixa eu conhecer mais o negócio, não vai ser o suficiente. Bem sério. Daí, tu vai tentar um outro negócio, um outro, e não vai dar certo. Porque tem que estar dentro de ti, né? Eu quero dizer que não é que tu não é capaz. Qualquer um de nós é capaz. Mas o tamanho do desejo, o tamanho da vontade de mudar, de você não aceitar a condição que tu tá vivendo, é isso que vai fazer tu ir à luta, tá? É isso que vai fazer você levantar de manhã cedo e trabalhar, e ter o planejamento na noite anterior. Quem é que eu vou visitar no dia seguinte, para quem é que preciso conversar, para quem é que eu vou apresentar o plano, e mais as coisas que vão surgir, que tem coisas que não dependem de nós, né? Tem coisas que aparecem, né? Uma oportunidade. Eu tenho um ditado que diz assim, ó, que uma oportunidade nunca é perdida. Alguém sempre aproveita ela, tá? Alguém sempre aproveita. A Milênio, já sei que ela convidou pessoas que não quis ir, e lá no tempo que a gente ia para os hotéis, que nós tínhamos as reuniões, 5 reuniões depois apareceu aquela pessoa convidada por um outro, né? Então talvez faltou uma persistência, faltou um jeito diferente de falar, mas alguém aproveitou aquela oportunidade e levou aquela pessoa lá para assistir uma apresentação de negócio. E é isso que tem que estar claro dentro de cada um de nós, né? Que a vontade de você fazer coisas diferentes na tua casa, né? Na tua vida, uma viagem, não está em nós. Sinceramente, ó, não está em nós. Eu aprendi isso, eu demorei muito, tá? Vocês não façam como eu. A minha esposa falava, ela está aqui, tá? Jô, não tem milagre lá no Augusto da Silva, no Pedro da esquina. Está dentro de cada um de nós, né? Aquela pessoa que cadastra 10 num dia, aquela pessoa que consegue vender 20 CCs num dia, é uma habilidade dela, né? Então isso vocês precisam encontrar dentro de vocês. Por exemplo, pega aí a Lucimara, ela pode ganhar mais dinheiro, mais bônus, do que a Milene, que tem 25 anos. Por quê? Porque se tu disser assim, não, vou mudar minha vida, a partir de hoje acabou, e quem vem na tua frente, tu, a 1 metro de distância, onde tu esticou o braço, tu apresenta o plano para essa pessoa. Não vai 2 anos, talvez tu se torne uma Safira. Uma Safira ganha lá 40, 50, 60 mil. Só que essa decisão, ela é tua. Quando uma pessoa te diz assim, isso é pirâmide ou não? A Milene sabe que tem gerente sênior aí que ganha muito dinheiro. E daqui a pouco tem um tempo menor do que muita gente. O que significa? Que um sênior pode ganhar mais do que um Soren, que pode até ganhar mais do que um gerente Safira. O que conta isso? Conta o tamanho da sua rede, o tamanho de pessoas que ele ensina, o tamanho de pessoas que ele ensina a ensinar. O nosso objetivo aqui agora, por exemplo, é ensinar. Mas qual é o desejo maior da Milene e do João? É que vocês ensinem a ensinar. Esse é o negócio. Que vocês tenham vontade de ter atitudes próprias sem depender do outro. Porque vocês têm um objetivo maior. Quem já assistiu o Lino Barbosa, ele sempre fala assim, ó, quando ele assistiu a oportunidade, quando ele viu o que era Forever Living, ele pegou a visão. A visão, o que ele quer dizer com pegar a visão? Que ele leva a oportunidade para que a pessoa tenha um estilo de vida diferente. Nesse estilo de vida, está inserido vender mais produto, convidar mais pessoas, acreditar na empresa, acreditar no plano. Aí vocês vão lá para o ciclo de sucesso, tá? Ter metas, convidar pessoas, fazer 4CC, estudar, participar de treinamento, ir para ação,
repetir o ciclo do sucesso, ensinar ele para outras pessoas. É isso que precisa ser feito, né? Ah, João, mas eu não tenho tanta ambição assim, né? Para mim, se eu tiver R$ 500 a mais na conta lá no mês, eu ganho 2.000 e eu passar a ter R$ 2.500, esses R$ 500 eu vou comprar o gás, eu vou pagar a luz, eu vou comprar, sei lá, um presentinho. Não, e esse desejo, ele tem que ser teu, né? A gente não tem como nós interferir isso. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, para que vocês compreendam o quanto isso é importante, tá? Nós tivemos uma gerente na linha descendente da Milene, da minha linha, direto minha, digamos assim, na linha descendente, em que ela ganhou um bônus de incentivo, que é o bônus do carro. Quando uma pessoa ganha o bônus do carro, o cheque é próximo de 8.000, né? Que significa que ela teve lá no mês mais do que 50 CCs, no segundo mais do que 100, no terceiro mais do que 150 com a sua rede. Naquele tempo a gente recebia os bônus ainda no cheque, tá? E aí a gente recebia pelo correio dia 15, a gente ia lá dia 16, ia direto lá na caixa do correio para pegar aquele cheque e poder descontar ele, poder depositar no banco para pagar as contas. No meu caso era assim, tá? Porque eu precisava muito daquele cheque. Mas ela ganhou um cheque de quase R$ 8.000, como por ter feito um volume de negócios grande com a sua rede. Sabe o que ela disse? Ela disse assim, não, mas eu não mereço tanto esse valor. Eu não mereço tanto dinheiro assim. A mente dela era pobre. A mente dela era pobre. E hoje ela mora lá no interior de São Marcos. Ela parou. Ela tinha uma oportunidade que ela estava mudando a vida dela. Gerente. E ela mudou. Ela simplesmente parou com tudo. Porque a mente dela não cresceu. Por isso que é tão importante os treinamentos, por isso que é tão importante tu alimentar. Aquilo que eu falei lá no início da conversa. Se as tuas ferramentas internas, a conversa que tu tem contigo é de vitória, é de eu posso, eu me desafio, eu vou à luta, eu vou enfrentar, eu vou para cima, eu vou convidar, porque lá na frente tu pensa assim, ó, eu quero ter R$ 1.000 no bolso, eu quero fazer uma poupança, eu quero pagar a faculdade para o filho, eu quero... Não importa o que, né? Não importa o que você quer. Eu quero reconhecimento, eu quero viagens, porque tem muita gente que conhece Forever não por dinheiro, tá? Tem um monte de gente que quer porque quer viajar, quer estar conversando com pessoas, né? As buscas de cada um, elas são diferentes, né? Mas se você não tiver isso latente, se essa conversa interna não é de eu consigo, eu posso, olha, nós vamos perder tempo aqui. Não é que nós vamos perder tempo. Eu quero dizer que tu não vai mudar. Aí tu vai chegar e dizer assim, não, sabe, eu até me esforcei, mas não deu resultado, né? E daí significa que o teu espírito ele não é forte o suficiente, só que ele é. Só que o teu espírito ele é forte o suficiente, depende de como você trabalha com ele, né? Depende de como você trabalha com ele. Eu acordo todos os dias de manhã cedo, 7h30 eu estou para a rua. Eu estou trabalhando. Eu preciso produzir, eu tenho conta para pagar. Agora aqui nós fizemos uma reforma no condomínio, entre todos, né? Que vai mais de 50 mil de despesa aí, de investimento, digamos assim, porque é um investimento. Eu tenho que produzir, entendeu? A gente tem que ter um motivo para poder enfrentar e poder crescer. E quando você... Leia lá o que o seu Rex disse. É importante que vocês leiam. Ele é um exemplo de pessoa, né? Que quando a gente trabalha, a gente se dedica, quando a gente vai à luta, quando a gente vence, vendeu um CC, vendeu 2 CCs, patrocinou uma nova pessoa, patrocinou o outro, e você trabalhou, aquele cheque, aquele bônus, a venda do produto, ele vem com muito mais valor, né? Você dá muito mais crédito para aquele dinheiro que veio para o teu bolso, né? Porque isso foi uma vitória tua, foi uma vitória pessoal tua, né?
E conforme você tem uma música do Skank, eu ontem fiz 59 anos, tá? Mas eu me considero extremamente jovem, muito jovem. Então eu ouço muita música pop, assim, essas coisas, mas eu também presto atenção nas letras, tá? E tem uma música do Skank que diz assim, ó, um caminho só existe quando você passa, né? Por exemplo, aqui a Milene está mostrando o caminho, o João está mostrando o caminho, acho que a Rosane já deve ter falado, ela deve ter mostrado o caminho, o Normei, a Bea também já deve ter falado, mostrar no caminho. Mas esse caminho, ele só existe quando você passa por ele, né? É como uma trilha. Olha, vai por lá, porque naquela trilha lá é bonita, é estreitinha, bem apertada, tem espinho, mas quando você termina de passar naquela trilha, você vê o mar lindo, água quente, uma areia bonita, tal. Esse caminho ele já foi aberto por alguém. Mas se você não passar por ele, você não vai chegar lá no mar para curtir a areia, para curtir a água quente, né? Que pode ser refletido em o mar, água quente, areia, o descanso na tua casa melhor, na pintura da tua casa, no teu terreno, num presente melhor, numa vontade de reconhecimento maior, de ir para um outro nível de patamar de informação, de credibilidade perante a família, perante os amigos, né? De conquistar mais saúde, não importa. E esse caminho, ele tem que ser traçado por vocês. Ele tem que ser trilhado por vocês, né? E aquilo que a Milene falou ali no início, que qual é o teu objetivo? Tu escreve, estou escrevendo. Para mim isso é muito importante, né? A Milene me falou ali, no tempo que eu escrevia, muito obrigado, Deus, por eu estar comprando a minha casa até de dezembro de 2009, por exemplo, né? Acho que era 2008 ou 2009, eu não me lembro. E eu comprei essa casa. É essa aqui que nós estamos, né? Em dezembro de 2008, 2009, eu não me lembro direito. A gente comprou, né? João, mas que ferramenta tu tinha? Eu não tinha nem dinheiro. Eu comprei endividado. Quando eu vi que o meu bônus de Forever era suficiente, eu me lembro como se fosse hoje. Era um dia nublado, era um domingo. A minha esposa, ela sempre alimentou o sonho dela. Muito mais do que o João. Muito mais. E daí nós fomos almoçar lá na minha sogra, né? Vamos dar uma voltinha. Ela dizia. Sempre ela dizia assim, vamos dar uma voltinha, vamos ver umas casas, né? E eu disse assim para ela, me lembro como se fosse hoje. Olha, a última vez, eu vou por um caminho completamente diferente. Eu disse, né? Eu vou por um caminho completamente diferente. E a gente veio por um lado que nunca veio. E quando a gente passou pelo condomínio, a gente achou ele lindo. E daí nós passamos por ele. Ela disse, mas volta ali que eu quero pegar esse telefone. Eu dei um ré, voltei e ligou. Chegou em casa e ligou pro cara. E daí no dia seguinte, sim, vamos lá segunda-feira, vamos lá. Aí ele veio, nos mostrou, a gente entrou numa casa, um sol lindo no dia seguinte, na segunda-feira, com espelho, com vidros. A gente disse, nós gostamos dessa casa. E daí ele disse, vocês gostaram? Se gostamos. A Andorinha disse assim, só que tem um problema. Qual é? Ele disse, não, nós não temos dinheiro. Foi exatamente isso que ele falou e foi exatamente isso que nós falamos. Mas isso não é problema, se vocês não têm dinheiro. Vocês conseguem provar uma renda? Consigo provar. Eu provei uma renda de 12 mil, Forever, tá? 12 mil. Ele disse, com essa renda aí vocês compram tranquilo. E aí a gente comprou. Claro, eu iniciei pagando uma parcela de R$ 3.300, porque a gente não deu nem lance de entrada, né? Mas a energia estava canalizada, eu tinha o aluguel, o dinheiro do aluguel, era dia 6, sabe que horas eu ia pagar o aluguel? Às 6 horas da tarde, eu já não aguentava mais pagar o aluguel. É como se eu não quisesse mais pagar o aluguel. Então, essa energia, essa rotação, essa vibração, ela tem que ser alimentada por ti.
não é por outra pessoa. Uma outra coisa que a minha esposa falou, e daí eu concordei assim, ó, em gênero e número. A energia da Forever, a energia da empresa, tá? A energia da empresa Forever é uma energia boa, é uma energia de vitória, de alegria, de resultado positivo, ou é uma, uma, uma energia ruim, negativa? É uma energia boa, é uma energia de vitória, de conquistas, de mudança de vida. Imagine você que são 12 milhões de pessoas no mundo todo cadastrados, que desses 12, bota lá, que eles levem produto para 5 pessoas, mas é mais. São 60 milhões de pessoas que têm saúde melhor, né? Nesses 12 milhões, a Milene conhece muito mais do que eu. Quantas pessoas mudaram toda a sua vida? E daí, na hora que a Milene vai conversar com elas, elas vão ver, a Milene vai ver que são pessoas normais como a Milene, né? Por que tu tá falando isso? Porque tá dentro de cada um. Quando a Milene me convidou para falar, eu já sabia exatamente o que eu ia falar. Que era sobre isso. É bom, por exemplo, a Alvanete vender mais produto? Claro que é bom. Imagina se ela tinha um resultado de 2 e hoje ela tem um resultado de 4, ela cresceu, né? É ótimo. Mas o que eu quero mais? Se esse é o teu objetivo, tá ótimo, essa vai ter a tua vida, vai ser assim. Só que nós temos uma oportunidade de fazer mais, de construir mais, né? E isso está dentro de cada objetivo. E eu tenho certeza que tanto a Milene quanto o João, a gente respeita muito isso. Nós não somos de pressionar, de fazer, olha, faça seu estoque para criar uma dívida. Não, é melhor tê-los por muito tempo, fazendo um CC por mês, do que não ter mais, ou como a gente vê outras empresas, que você construiu uma dívida enorme e daí você diz, Forever me endividou. Não é verdade, tá? Isso é importante. Por exemplo, eu e a Milene, a gente conversa muito sobre o trabalho que ela tem feito com vocês, né? E eu tive agora, faz acho que uns 15 dias, eu levei um pedido para a Sara, que é uma cadastrada minha lá em Vacaria. E ela já começou a fazer o seu pequeno estoque. Ela já começou a fazer o seu pequeno estoque. Por quê? Porque a Marilene conhece o salão lá, o salão não, né? A academia, o estúdio de pilates da Sara, né? Ela sabe que ela recebe muitas pessoas ali e ela usa aquela academia dela como um trampolim para cadastrar pessoas, para vender para pessoas, tal. Essas pessoas que são clientes dela ou cadastradas têm o relacionamento delas, que às vezes está fora, e agora a gente está com esse advento da internet. Você tem pessoas que... Tá aí uma pessoa que é de Alagoas, né? Alguém patrocinou essa pessoa de Alagoas, né? Tem aí a Aldete, que é lá de Dourados, né? Nós não temos esse relacionamento. Eu não tenho esse relacionamento com essas pessoas. A Milene não tem esse relacionamento com essas pessoas, mas são pessoas que fazem parte da nossa rede. O que eu quero dizer? Que vocês terão os relacionamentos de vocês. Mas se o objetivo de vocês não for maior, independente do que a Forever pode te pagar, né? Porque a Forever, se tu quer um bônus sei lá, de 50 mil por mês, não sei o que tu quer, tá? Se tu escolhe um bônus mensal de 50 mil e tu vai trabalhar por aquilo, ela tem esse dinheiro para te pagar. O que eu quero dizer com isso? Que ela não está preocupada com o que ela vai pagar de bônus para ti. A Forever quer o teu sonho, ela quer o teu objetivo de vida para ti, para ti. Quando você tem isso, essa conquista, você vai passar para a tua rede. A tua rede vai aprender e vai passar para a rede dela. Só que isso tem que ser trabalhado, dia após dia, hora após hora, né? Isso tem que ser permanente, tem que ser alimentado. Precisa ser alimentado. O meu início foi... Eu não sabia que ia chegar onde chegou. O meu início foi, eu comecei a namorar, eu queria
ter mais dinheiro no bolso para dar uma condição melhor no meu namoro. Depois vieram outras coisas. E isso é um crescimento, né? É importante que vocês encontrem esse objetivo de vocês. João E aí a Lucimara Carlos, falou, deixa eu só terminar só isso aqui, ó. A Lucimara falou, quem sabe muda o ano. Não tem muito muda o ano. Sabe por quê? Ó, dia 31 de dezembro passa para 1º de janeiro. É como se não existisse o final de um ano. Quem instituiu foi o homem, né? Foi o homem para dar, para a gente ter, não padrões assim, mas para seguir um ciclo, né? Para continuar um ciclo, né? É um dia após o outro, Eu, por exemplo, eu tenho programação para o dia 30, que eu vou ter que trabalhar dia 30. Eu só não faço mais porque tem a família, tem as coisas para fazer e tudo isso, né? E a gente precisa respeitar esse tempo para com a família, para com os filhos, no que for, né? Mas não precisa esperar para mudar. Não precisa mudar o ano, sabe? Esse mudar o ano está dentro da nossa cabeça. Ou eu preciso ter mais conhecimento. Não precisa ter mais conhecimento, você nunca vai estar pronto. Eu preciso ter mais segurança. A gente nunca vai estar pronto. Eu preciso perder o medo. Tu nunca vai perder todo o medo, né? A gente precisa um pouco do medo junto com nós. O que tu quer fazer de diferente para a tua vida mudar. É isso que vale a pena. É isso que realmente vale. Quando eu conheci Forever, eu não tinha dinheiro, eu estava endividado. Mais do que endividado. Estava mais do que endividado. Mas eu dei um jeito porque eu queria mudar de vida. E isso está cheio de exemplos no mundo todo. No mundo todo, que o dinheiro não é a condição de você vencer ou não, tá? Eu já conversei com pessoas fazendo avaliação de saúde que ia trabalhar de Audi como carro de trabalho e um Porsche de passeio. E essa mulher dizia assim, eu sou a maior prova que o dinheiro não me traz felicidade. Eu sou a maior prova que o dinheiro não me traz felicidade. Né? É só para vocês saberem assim, ó, o quanto vocês trabalham com o coração de vocês para ser diferente a vida de vocês. Porque o padrão do dinheiro, né, o valor do dinheiro que eu dou pode ser completamente diferente, e é diferente de cada um de nós. Né? O dinheiro é a condição para nos trazer mais segurança, mais conforto e tudo isso. Acho que é isso, Milene. muito bem, João Carlos, muito bem pela tua colocação. Eu vou só dar um breve resumo aqui do que tu falou, para depois dar a palavra, porque nós gostamos de terminar em hora, tá? Já estamos quase aí. Então, tu falou da necessidade, da importância da necessidade do dinheiro no bolso, por exemplo, ou da necessidade que for de cada um, mas é a necessidade de cada um. Tu falou sobre as virtudes, como coragem, desejo, necessidade, ser forte, querer vencer. Tá? Tu falou sobre tomar decisões, né? A importância de tomar decisões, de acreditar em nós, tá? Usar as ferramentas internas, da importância do significado de marketing de rede de relacionamento, a oportunidade de fazer, que essa empresa nos dá de fazer a mais. Tá? Tu falou de lista quente, tu falou de lista fria, tu falou de ficar na zona de conforto ou ação, tá? Ou agir. Tu falou de ter um objetivo maior, ou seja, que o sonho seja grande, seja maior e alimentar ele dia após dia. Tu falou das raízes fortes, da segurança interna que nos pode dar as raízes fortes, quer dizer, nós com a experiência de ter já trilhado este caminho, né? Tu falou da base importante que é o sonho,
que é o teu planejamento, o meu planejamento, o planejamento de cada um do seu sonho, do fundamental que é saber qual é teu sonho para colocar em ação, usando as virtudes. Quais são as virtudes que nós temos? Tu falou de muitas virtudes, grandeza, abundância, boa vontade, né, vitória, virtudes que nós temos e que temos que deixar aflorar. Tu repetiu várias vezes do planejamento fundamental, né? Tu falou da energia canalizada, ou seja, que para nós ter essa vitória, Forever não nos dá prazo, o prazo é nosso, a urgência é de cada um, né? Tu falou, nós não obrigamos, não, nós ensinamos, nós passamos. Por que eu fiz a gerência em 11 meses? Porque eu tinha necessidade, e a necessidade me dava aquela força de vencer aquele que me fechava na porta na cara, aquele que me dizia, não é hoje meu dia. Então, o que aconteceu? Que acontece como contou a Lu, a Lucimara. Então, qual é a energia que nós passamos e que a nossa empresa nos ensina? A energia de alegria, de sorriso, de vencer, de grandeza, de vitória, de conquista, de abundância, né? Então, esse é o resumo que eu fiz de tudo que tu falou. E esse é o resumo que eu gostaria de ouvir alguém de vocês, rapidinho, alguma palavra que mexeu nesse momento com você, de tudo que João Carlos falou. Vamos ser ágeis e objetivos, e depois um finalzinho do João Carlos de Martini, tá? Então, a palavra com vocês, quem vai falar? Quem vai falar? Eu vou falar. Então, eu ouvindo a Luciane, né, e depois ouvindo aí o João, eu já conversei um pouquinho com a Milene sabe aí da minha história, do porquê que eu entrei na Forever, né, entrei interessada no suco do Aloe Beats, por conta de um probleminha de ovário, e aí depois o que me impulsionou a comprar a Caixa Prêmio foi o Rui, uma frase do Rui, né, quando ele falava assim que a Forever a gente tem que tocar vidas, né, a questão do tocar a vida das pessoas. E esse ano eu fiz uma mudança totalmente de vida, tudo que o João Carlos vai falando aí, vai me passando um filme na cabeça, porque eu sou professora, né, passei 26 anos numa empresa que nunca fui reconhecida, nem carteira assinada não tinha, mas, enfim, eu resolvi, em plena pandemia, às vezes as pessoas reclamam muito de 2020, e eu fico no meu cantinho dizendo assim, nossa, eu fiz um textozinho para os meus clientes esse ano, e eu disse assim, eu não posso desprezar de hipótese alguma 2020, eu sei que foram muitas vidas que tiveram que partir precocemente, porém, 2020 para mim foi o ano da oportunidade, né? Eu me reencontrei em 2020, e assim, eu já consegui enxergar o negócio da Forever, apesar de não estar ainda fazendo da forma que eu devo fazer, porém, assim, a Milene sabe disso, é que quando eu saí da escola, né, por alguns desconfortos, eu foquei em montar um negócio próprio, que é um armarinho que eu montei na minha casa, e aí eu estou com uma casa cheia de mercadoria e preciso dar de conta dessas mercadorias para vender. Então, assim, mas eu já tenho um pequeno estoque também de Forever, né? Tenho vendido algumas coisas, hoje ou amanhã, inclusive, eu estou fazendo um outro pedido, porque eu tenho algumas encomendas já de Forever, e assim, Lu, tem que realmente o que o João Carlos diz, né? É preciso a gente acreditar em nós. Hoje eu sei disso muito mais, precisei passar, assim, tenho feito, né? Já tem um tempo aí que eu faço terapia, e isso tem me ajudado a cultivar essa energia positiva dentro de mim, né? Porque o poder, o fazer está nas minhas mãos, eu tenho o poder nas minhas mãos se eu faço ou não, se acontece ou não. Então é isso, e a Forever ela só tem me ajudado muito, eu nunca entrei em nenhuma empresa que ajuda tanto as pessoas
em todos os sentidos, porque, assim, eu sou prova disso, usei ômega, por exemplo, a vida toda, e nunca tive os resultados de um ômega que eu estou usando hoje. A minha pele melhorou, porque uns médicos dizem que era inflamação, outra médica dizia que era rosácea. E depois de mais de 3 anos usando um corticóide no rosto, hoje eu não uso mais, né? Somente consumindo o suco, né? O do Aloe Vera Beats, e usando o própolis e outros produtos que eu tenho usado, vitamina C. Então, assim, eu digo que eu vou encerrar 2020, assim, com muita gratidão, entendeu? Muita gratidão por Parabéns. tudo. É isso. Muito bem, Fátima, parabéns. É ano da oportunidade, né? Trocar vidas e mudar vidas, é verdade. E nós aqui estamos todos os dias aprendendo, como disse João Carlos, eu estou aprendendo com vocês, nós estamos aprendendo uns com os outros. Alguém quer falar rapidamente, lembrando de que temos poucos segundos, tá? Objetivo, quem mais quer dar uma palavrinha? Pode falar. Tudo bom? Muito bem, Pablo, pode falar. Feliz aniversário para João de Martins também, mas vale tarde que nunca. A consulta é a seguinte, eu estou gravando a palestra para passar a resposta de João de Martins sobre uma pessoa que ela é seca, tem prisão de ventre. E eu recomendei o suco de aloe vera e ela me disse, me deu um efeito contrário, fiquei pior. Então, qual seria a resposta para uma pessoa que tem esse problema de prisão de ventre e diz que bebendo suco o resultado é adverso do que deveria ser, não? É a falta de água. Seria isso. Essa é a pergunta. Na verdade, são muitas coisas que podem acontecer. Milene, depois eu tenho horário, tá? Porque eu estou muitas coisas que podem gravando. acontecer, tá? Tá. São muitas coisas que podem acontecer. Uma delas, por exemplo, é exatamente isso que falou essa moça aí de Alagoas, que é a falta d'água, tá? Muitas pessoas dizem assim, mas eu tomo bastante água. Se a pessoa toma bastante água, pode ser porque ela esteja com pouca produção de bactérias boas, das bactérias probióticas, tá? E aí, então, a gente entra com o garlic thyme, com alho, que é um prebiótico, digamos, é uma matéria-prima para que o corpo produza mais bactérias para amolecer o bolo fecal. E a outra, como é uma pessoa que tem prisão de ventre, ela pode ter um problema de anabolismo, catabolismo. O que é isso? Quando entra um produto como é o Aloe Vera Gel, que não tem necessidade de digestibilidade dele, tudo que ele tem é aproveitado, pode ser que ela esteja num primeiro momento, e eu acredito exatamente nisso, que ela esteja aproveitando a parte nutricional, que é catabolizar, é botar para fora o lixo, e anabolizar é a absorver aquilo que o produto tá oferecendo para ela. Se é uma pessoa que tinha problema de prisão de ventre, o anabolismo ele está sendo hoje preponderante, ele está sendo favorecido, né? Então o suco de aloe vera não está ainda nem agindo no intestino e pode dar um efeito contrário, não de trancar mais, tá? Mas de o corpo aproveitar aquilo ali. O que tem que fazer? Eu faria duas coisas, tá? Eu entraria com o garlic thyme junto, só ele, o garlic thyme, aumentar o consumo de aloe vera gel junto, né? E tomar mais água. Eu faria isso, né? E uma outra coisa que tu pode fazer, quando tu senta no vaso sanitário para fazer cocô, é ir para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, para estimular essa parte aqui do intestino, para que você tenha mais predisposição de evacuar. Mas ela não está mal assessorada por ti, tá? Ela está bem orientada. É tomar mais aloe vera gel, aumentar a quantidade e entrar com o garlic thyme, para que haja um aumento das bactérias probióticas. Eu faria isso, tá? Com certeza absoluta, se fosse comigo.
Muito bem, João Carlos. A alimentação também é importante, exercício. Claro, Muito obrigada. com certeza. Muito obrigada, João Carlos, pela tua participação. Com certeza foi 10 para todos. Tá? Sempre estamos aprendendo, como falamos aqui, Forever nos dá essa oportunidade de crescimento pessoal e de aprender. E estas lives, né, que aprendemos, né, a trabalhar o nosso emocional, a parte motivacional, toda. Então, tua última palavra, e deixamos, tu já tem compromisso, para motivar e dizer o que eu tenho que fazer para crescer aqui em Forever. Para mim é uma coisa só, tá, Milene? Sim. Exatamente agora aí, se você quiser levar em conta o final do ano, tudo isso, e fazer uma mudança para 2021, que você coloque no papel o que tu realmente quer de diferente na tua vida. E trabalhar para isso. Um sonho, ele não acontece de hoje para amanhã. Eu vim escrevendo lá a conquista da minha casa há muitos anos, né? Há muitos anos, mas eu tinha fé. A fé é algo que você alimenta sem ter a visualização daquilo que você quer, seja um carro, alguma coisa assim, né? Mas o que tu vai fazer de diferente do que tu tem feito hoje, tem que fazer diferente do que tu tem feito hoje para ter um resultado diferente. E isso é o que conta, tá? Então, eu vejo que tem pessoas que têm pouca experiência ainda com marketing de rede. Talvez você já tenha a ferramenta de trabalho, vocês têm que só alimentar ela com os treinamentos, com bate-papo, mas ir à ação. Anotar e ir à ação. Ir à ação. É isso que vai fazer com que vocês cheguem a supervisora, sendo gerente, a gerente, né? Aquilo que vocês querem. E desejo a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festas, que vocês realmente possam viver em família, que possa valer a pena, né? Que a saúde de vocês possa ser melhor, que vocês possam ter um 2021 com um caminho bem claro a ser trilhado e que vocês passem por ele. Um abraço a todos, tá? Um abraço a todos.